Como fazer uma planilha de escala de trabalho 12 por 36 aqui no Excel, onde conseguimos visualizar todos os colaboradores que temos e também as datas, o dia da semana, o mês, visualizar se o colaborador trabalha, se descansa, se ele faltou e etc. Então são várias possibilidades e variáveis que a gente vai fazer do zero juntos, passo a passo aqui no Excel. Para começar, tem essa parte aqui das datas, que a partir da data, automaticamente o Excel retorna o dia da semana e também o dia do mês. Existem algumas configurações, certo? Escala 12 por 36, geralmente a pessoa faz o quê? Trabalha, descansa, trabalha, descansa. Então aqui vai de modo contínuo. Porém, muitas vezes o final de semana, sábado, domingo, enfim, pode ser que influencie nessa escala, certo? Então existem várias variáveis, é por isso que é interessante a gente ter o dia da semana sempre aparecendo. E olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, dia 5/1. Se eu trocar essa data por uma outra qualquer, 24/7/2026, Enter, automaticamente, como a gente pode ver, o dia da semana e o mês são recalculados para mim, deixando a planilha bem dinâmica e interativa. Além disso, aqui na parte superior, eu consigo visualizar os períodos, manhã, tarde e noite, e colocar cada colaborador de acordo com o seu período, fica bem mais fácil de visualizar. Aqui tem o nome dos colaboradores, na parte de baixo, e então as escalas, se trabalha, se descansa, se faltou e assim por diante. Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E lembrando, totalmente automático, tá? Então aqui, ó, trabalha, se eu colocar faltou, Enter, como você pode ver, já fica de vermelho. E se, por algum motivo da minha cabeça, eu colocasse aqui, ó, descansa, Enter, a escala já é alterada também, sempre seguindo a sequência verde, amarelo. E também a sequência descansa, trabalha e assim por diante. Então vamos lá agora aprender como fazer essa planilha aqui no Excel do zero. A primeira coisa que podemos fazer para configurar uma escala de trabalho 12 por 36 é começar com a data. Então logo na coluna A eu vou colocar data. Enter. Eu já vou começar com a primeira data do ano, porque eu quero que fique bem organizado minha planilha. Mas professor, eu não estou no primeiro dia do ano. Eu já estou no meio do ano, no final do ano, enfim. Então faz o seguinte, você coloca a data aqui que você se encontra hoje, tá bom? Você coloca a data de hoje. Pronto, simples assim, não tem problema. Então é totalmente configurável a planilha. Aqui eu vou considerar que é dia 1/1/2026, Enter. Mas, como eu falei, se não for, não é, você coloca a data que é, de forma correta, não tem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito. Na próxima coluna, eu acho que é muito importante saber se a gente está numa segunda-feira, terça-feira, sábado, domingo, enfim. Então, independente de onde você esteja na planilha, aqui a gente vai ter várias datas. Numa data que está lá no meio, você já consegue bater o olho e saber se é terça, quarta, quinta, sexta e etc. Para isso, na coluna B, eu vou escrever dia, semana, Enter. E aqui eu vou calcular o dia da semana, igual eu dei o exemplo. Para poder fazer isso, vamos utilizar uma função no Excel, que é igual, e então texto, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu quero é a data, que está aqui do lado esquerdo, ponto e vírgula. Qual é o formato dessa data? Dia da semana. Então, abre aspas, D. 4, sim, 4 vezes a letra D. Fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Beleza, então essa data se refere a uma quinta-feira. O legal é que se eu continuar colocando datas aqui, o dia da semana também consegue automaticamente puxar o resultado. Deixa eu até trocar essa data para você ver. Eu vou colocar aqui que é dia 2/1/2026, Enter. Olha só, sexta-feira, tá vendo? Então fica totalmente automático. Na coluna C, posso colocar o mês, só para poder me orientar também qual é o mês. E para que a gente possa calcular o mês, eu vou utilizar igual, texto, mais uma vez, 1, 2. O valor que eu quero é a data, ponto e vírgula, e o formato agora é o mês, abre aspas, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Janeiro, beleza. E é isso aí, fica tudo certinho agora pra gente. Eu vou até selecionar essas 3 colunas e na divisão de uma com a outra, clicar, segurar e arrastar para a direita, só para poder aumentar um pouquinho o tamanho da coluna e deixar todas no mesmo tamanho. Agora, aproveitando que está tudo selecionado aqui, eu venho em alinhamento e vou centralizar as informações para organizar melhor. Posso até selecionar essas linhas iniciais, data, dia da semana e mês, e colocar aqui de uma fonte diferente, trocar ali a cor de fundo e também trocar a cor da fonte. Legal. Pronto, é isso aí. Então, basicamente, pessoal, a gente finalizou essa parte das datas. Agora a gente pode pular uma coluna. Se você quiser, você pode até diminuir um pouquinho o tamanho dela.
E já nas próximas colunas, eu vou selecionar quantos colaboradores você tem. 1, 2, 3, 10, enfim, você vai selecionar a quantidade que você tem. Se você selecionar errado, é só depois você selecionar, não tem problema. Vamos clicar aqui então na coluna E, F, G, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que eu tenha 7 colaboradores. Na divisão de uma coluna com a outra, eu clico, seguro e arrasto para a direita, porque assim eu consigo aumentar e deixar elas todas do mesmo tamanho. Pronto. Aí, então digamos que aqui eu vou colocar os meus colaboradores, o nome deles. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Tem colaboradores, independente se a escala é 12 por 36, nessa minha situação aqui, então a gente está trabalhando, lembrando, uma escala 12 por 36. Pode ser que tenha trabalhadores que sempre trabalhem no primeiro período, que seria de manhã. Tem também colaboradores que trabalham de tarde, ou seja, entra de tarde, e também pode ter colaboradores que entram de noite. Enfim, então existem essas 3 possibilidades. Ah, professor, no meu tem uma quarta, tem gente que trabalha de madrugada. Tudo bem, não tem problema, é só você seguir o raciocínio que eu vou fazer aqui. Então vamos começar. Como pode existir essas categorias, eu também gostaria de dividir isso na minha tabela para ficar simples e fácil de eu poder visualizar essas informações. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui na linha 1, botão direito, inserir. Pronto. Dessa forma eu desloco um pouquinho para baixo. Agora já nessa linha 2, aqui que eu poderia colocar o nome dos colaboradores e na parte superior eu vou colocar o período. Exemplo, vamos começar com o período da manhã. Manhã. Seria o horário da manhã. Qual que é o horário da manhã? Aí depende da sua empresa. Pode ser que entre as 6 da manhã, pode ser que entre as 7, às 8, às 9. Eu não sei, eu só tô... Sei lá, vou considerar que o meu é às 8, beleza? Mas existem variações. Você concorda comigo? E não importa muita variação. O importante é a gente ver a escala. Se a pessoa vai ou não trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Enfim, porque se na sua empresa o colaborador entra às 8 horas da manhã, você sabe que ele entra às 8 horas da manhã. Então não precisa você especificar isso, né? Mas beleza. Aqui então, de manhã, eu sei que tem um colaborador que entra, que é o João. Posso até colocar o nome completo dele. Além do João, tá vendo que o meu Excel já pintou a célula. Legal, ótimo. Mas se não tivesse pintado, você poderia clicar lá em cima e pintar automaticamente. Eu acho que nesse caso eu nem quero ficar pintando assim de azul também para não confundir. Ou eu deixo de azul? Acho que eu vou deixar, né? Fica legal. Enfim. Outro colaborador também que eu tenho. Vou colocar aqui. Tem mais um colaborador. E... pronto. João, Davi, Maria, Cláudia. São esses os colaboradores que entram no período da manhã. Esse manhã ficou aqui no começo. Eu até poderia fazer o seguinte, ó, para deixar mais bonito. Clico na manhã. Vou colocar ali uma corzinha, um amarelo escuro. Troco a fonte, seleciono aqui o fundo e coloco um amarelinho claro. Olha que legal. Então eu sei que todos esses colaboradores são do período da manhã. Agora também eu tenho os colaboradores do período da tarde e depois da noite. Da tarde tem 2 apenas. Tem o Paulo Santos e o Miguel André. Aí aqui é o período da tarde, vou colocar assim, ó, tarde. Seleciono essa coluna aqui, essas linhas, e então vou colocar ali uma corzinha de tarde e vou colocar laranja, né? Porque já tá chegando perto da noite. Eu acho que fica legal lá, manhã, tarde e por fim período da noite. Na verdade eu errei, pessoal, tem 2 pessoas aqui de noite, mas aí como eu falei, ó, eu posso clicar nessa coluna K, eu copio e colo ela, Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, é isso aí. Aqui de noite vai ter a Luísa Campos e também o Pedro Miguel. Então aqui vai ser noite. Seleciono essas colunas aqui e vou colocar agora uma cor um pouquinho mais escura, pode ser um cinza e a fonte branca. Legal, pessoal. Então aqui, ó, consegui fazer essa distribuição manhã, tarde e noite, certo? Agora que vem a grande questão. E aí, como é que eu sei quem que vai ou não trabalhar em cada um desses dias? Para fazer realmente aqui um cronograma de trabalho. Vamos começar pegando essa data de mês e a gente pode selecionar tudo isso, clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo. Só para a gente preencher mais um pouco de informação. Legal. Então você está vendo que de modo automático o Excel continua a sequência para a gente. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Professor, não, o Excel não continua a minha sequência. Não tem problemas. Vamos fazer o seguinte então. Deixa eu selecionar o que eu fiz, delete. Logo abaixo da data você vai fazer igual a data de cima mais 1. Enter. Dia da semana você vai arrastar para baixo e o mês você vai arrastar para baixo. Pronto. Agora você seleciona a segunda linha, clica e arrasta para baixo, que aí sim você vai ter a sequência certinha.
Aí, ó, 22, 23, 24 e etc. Os dias da semana estão funcionando e o mês também. À medida que você for arrastando mais para baixo, você vai ter nos demais meses e assim por diante. Agora vamos fazer aqui essa escala de trabalho. A escala de trabalho, digamos que a primeira você tem que configurar, tá bom, pessoal? Realmente tem que ser assim, você tem que configurar. Aqui a primeira escala de trabalho, o João Paulo ele vai trabalhar nessa escala, no primeiro dia aqui, ó, no dia 1 do 1. Digamos que, não, ele não vai trabalhar aqui. Então eu vou escrever assim, ó, descanso. O Davi vai trabalhar? Sim, vai, trabalha. Maria também. Então deixa eu copiar e colar aqui e a Cláudia também. Só que aí perceba, né, se o João descansou, no próximo dia ele vai o quê? Trabalhar. E assim por diante, né? Então é essa sequência que a gente vai seguir. Mas eu também não quero ficar seguindo essa sequência de modo copia e cola. Nossa, vai demorar pra caramba. Tudo bem que se eu selecionar e arrastar para baixo, ó, o Excel consegue fazer isso para mim. Mas e se alguma hora ele erra? Aí dá ruim, né? Então vamos fazer isso de modo automático. Aqui de tarde, os dois vão trabalhar, o Paulo e o Miguel. Mas na verdade, pessoal, tem o seguinte, né? Se os dois trabalham aqui vai folgar os dois, então não tem como, né? Enquanto um trabalha, o outro descansa. Então deixa eu fazer aqui, ó, descansa. E de noite, mesma coisa. A Luísa vai descansar. Descansa, né, no caso. Opa, escrevi errado. E o Pedro Miguel vai trabalhar, né? Trabalha, no caso. Pronto, é isso aí. Agora que a gente configurou essa primeira linha, as demais são totalmente automáticas. Como que isso é possível? Do seguinte modo. Igual, C, 1, 2. Tá vendo que estamos usando aqui agora, então, essa função C do Excel, que é uma excelente função para automatizar tarefas e preencher sequências. Exemplo. Qual que é o teste lógico que eu vou fazer? Igual, C, abre parênteses, a célula que eu tenho aqui em cima. E não importa se eu esteja usando aqui o João Paulo, Davi, Maria, Cláudia, Paulo, etc. Tá bom? A célula que eu tenho em cima. Se for igual, símbolo de igual, abre aspas, descanso, fecho aspas, ponto e vírgula. Se for igual a descanso, quer dizer que nessa célula atual, a pessoa trabalha. Abre aspas, trabalha. Fecho aspas. Caso contrário, ela descansa. Fecho aspas, fecho parênteses. Enter. Pronto. Olha lá que legal, pessoal. Se aqui está descanso, é porque a pessoa trabalha no próximo dia. Se eu arrastar para baixo, já temos a sequência automática e, além de eu arrastar para baixo, eu também poderia pegar aqui e arrastar para o lado direito. Ó. Que iria funcionar também. Pronto. Agora eu posso pegar todos aqui e arrastar para baixo. E aí a gente já tem esse quadro automático que fica mostrando quem trabalha e quem não trabalha. E lembrando, mas professor, e se o colaborador faltar, atestado, não veio? E o que eu faço nesses casos? Ele faltou, não veio, pegou atestado. Depende da empresa, tá? Então é um pouco difícil falar o que você deve fazer. O que eu faria nesse caso? Como eu tenho aqui, ó, vários colaboradores, eu iria fazer o seguinte, se a pessoa faltou, no próximo dia, o que ela vai fazer? Vai manter a escala. A escala não vai ser alterada, certo? A única coisa eu iria fazer talvez uma tabelinha para registrar e colocar quantas vezes a pessoa faltou, para depois fazer um desconto do banco de horas, ou às vezes um desconto diferente, enfim. Então nesse caso, aqui digamos que eu, ó, João Paulo, eu descansei, trabalhei, descansei, e aí eu faltei, fiquei com preguiça, não vim, fingi que estava com atestado, enfim, não vim trabalhar. Beleza, não vim trabalhar, é uma falta que eu vou ter aqui. E é isso, entendeu? Até o que você poderia fazer, pensa comigo, se a pessoa faltou nesse dia aqui, você pode até escrever assim, ó, faltou. Quando a gente escreve faltou, olha que legal. A fórmula que a gente fez, função C, não vai mudar nada, o descanso. Então ela continua seguindo o padrão. Se a pessoa tivesse faltado aqui de novo, aí sim iria interferir, ó. Você está vendo que embaixo está trabalha, né? Olha lá, aí mudou para descanso. Então é só ficar atento a esse detalhezinho, né? Ó, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso, então trabalha. Então vamos aqui e manualmente escrever. Pronto, só para voltar à sequência, né? Então esse faltou aqui realmente foi uma falta do funcionário. Não necessariamente ele vai repor, não necessariamente ele vai mudar a escala, beleza? Agora para ficar mais visual essas informações, eu vou selecionar tudo que eu fiz aqui das escalas e então vou aplicar umas cores automáticas. Formatação condicional, regras de realce é igual a. Vamos começar marcando o trabalho. Trabalha.
Toda vez que for trabalha, eu quero pintar de verde. Ok, porque fica fácil identificar quem trabalha e quem não trabalha nesse dia. Além disso, deixa eu selecionar tudo de novo, né? Formatação condicional, regras de realce é igual a, e toda vez que for faltou, igual o exemplo aqui do João, fica de vermelho, e formatação regras é igual a descanso, eu quero pintar de amarelo. Ok, beleza, pessoal, é isso aí. Então, dessa forma, a gente consegue ter essa escala, mas, como você está vendo, parece que a minha escala não é muito eficiente, né? Porque, ó, num dia, todo mundo trabalha. E no outro, todo mundo folga. Olha aqui, descanso. Ah, peraí, tá meio estranho, né? Talvez seja porque eu tenho escrito errado aqui em cima. Descansa. Ah, peraí. Descanso. E aqui também. Beleza. Agora sim, pessoal, tá certinho. Agora ficou um pouco melhor, né? Enquanto tem um que descansa, tem alguns que trabalham, enfim. Mas mesmo assim, às vezes daria para melhorar. O João descansa, o Davi trabalha, a Maria descansa. Aqui eu vou colocar assim também, descanso. Pronto. Já mudou a escala. Acho que aqui tá bom e aqui tá bom também. Beleza, é isso aí, pessoal. Então tá certinho. Enquanto um trabalha, tem outro que descansa. Ficou bem legal assim a escala. Tá bem interessante. E assim é bom que a gente consegue visualizar tudo de forma bem simples e objetiva. E se alguém faltar, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Digamos que a Cláudia... Você concorda que se a pessoa, no dia de descanso, é impossível ela faltar? Porque ela vai faltar mesmo, é o descanso dela, não é para ela ir na empresa. Mas o que vai acontecer aqui? Igual aconteceu aqui do João, né? Não faz sentido, né? P2, enfim. Mas foi só um exemplo. Se eu colocar aqui, ó, Cláudia, bem no dia que ela trabalha aqui, ó, ela faltou. Eu venho e escrevo assim, ó, faltou, Enter. Você tá vendo que a escala não é alterada? Então isso é muito interessante, né? Fica bem objetivo dessa forma. Outra coisa, se a pessoa por algum motivo pegou um atestado e faltou por vários dias, no dia de descanso dela, não é que ela faltou, né? Porque já é o dia de descanso mesmo. Então tem que tomar cuidado com essas variáveis, mas enfim. Ó, então digamos que ela faltou tudo isso daqui. Vamos prestar atenção que esse dia tem que ser o dia de trabalho, concorda? Mas vamos lá. Ela faltou até aqui, ó. Então, faltou... alterou, tá vendo? Aqui não é descanso, certo? É trabalho. Mas enfim, eu poderia pegar manualmente aqui, ó, e escrever trabalho aqui em cima. Pronto, só para voltar a sequência. Faltou, 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 faltou. Legal, pronto. Enfim, pessoal. Então são várias possibilidades que dá para a gente fazer nessa escala de trabalho para nos ajudar na visualização da escala 12×36. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.